Desde que cheguei em Catalão, em 1991, uma fotografia sempre me impressionou. A primeira vez que a vi foi na vidraçaria do Lázaro. Muitas perguntas me ocorreram quando vi aquele retrato em branco e preto. Quem eram aqueles jogadores? Como foi aquele campeonato? Como foi a grande final? Agora, mais ou menos 15 anos depois de vê-la e 50 depois dela ter sido feita, eu posso dizer que tirei todas as minhas dúvidas. E isso virou um filme. Depois de acompanhar a estreia do craque em Catalão, iniciei minha jornada rumo a 67. Levantei nomes, números e não imaginava o que me esperava. O primeiro a encontrar foi o presidente do clube da época, Enio Pascoal. Ô, doutor, bom dia. Bom, né? Como é que você tá? Beleza. Nosso presidente 67, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, vai tudo bem também, né? 50 anos depois, ele, em muito boa forma, me recebeu em sua casa em Três Ranchos. Me mostrou uma pasta com arquivos e recortes e falou do feito que entrou para a história do futebol goiano. Quando o craque começou o campeonato, lógico, ele não começou pensando, eu vou ser campeão. Não é por aí. Ele começou de uma maneira mais humilde, né? Pensando, bom, vamos... Aí a coisa foi acontecendo, quer dizer, o craque foi ganhando. Aí chegou no mais da metade e nós sentimos que podíamos ser campeão. Foi uma história
realmente extraordinária, esse campeonato do craque em 67. Com aquele começo, com toda a dificuldade, mas também já com uma certa organização, com uma boa organização de 65. Esse aqui foi o time campeão de 65. Os dirigentes: Silvio Pascoal, Hélio Pascoal, goleiro Nego, zagueiro Pereco, Lázaro, o Luiz Carlos, Silvio Salomão, Macaúba, dois dirigentes aqui, que o seu Osíris Ulloa e o Antônio Rodovalho. O técnico Marambaia, o Edílio Scagliarini, 18, Zé Tavares, Osana e Zinho. Invicto, 65. Aí eu fui campeão em 1965, né? E em 67 eu joguei no início do campeonato. E tudo aconteceu, o craque até hoje, foi para desse primeiro momento de 65. E nós montamos o time, né? Essa foi uma base de tudo, e foi uma base muito bem feita. Uma diretoria responsável, o trabalhador, e tinha uma pessoa... Pedro Ferreira Goulart, o nome dele. Ele chegava a quase a irresponsabilidade mas sem a presença dele, com a ousadia que ele tinha e os conhecimentos profundos que ele tem de futebol, ele contratou o resto do time todo e montou uma equipe extraordinária e foi campeão. Opa, Pedro Ferreira Goulart? Oi. Tudo bem, Pedro? Tudo. E você? Diretor, tudo bem? Diretor do craque campeão 1967? Vai, que bom, gloriosas reminiscências, né? Como é que você tá? Tudo bem? Bem, e você? Graças a Deus. Estamos aí relembrando esse título de 67. Que glória, hein? Ninguém esquece, ninguém esquece. E sobretudo nós que fizemos parte dessa coisa maravilhosa, monumental, que marca Catalão pelo resto da vida. Pedro Goulart. É o Pedro aí. No departamento de futebol profissional apareceu em destaque. Eu lembro do campeonato de 65, nós disputamos, naquela época chamava primeira divisão e tinha a divisão especial, que hoje é a primeira, e a segunda, que era naquela época a primeira. Então disputamos a primeira divisão com vários outros clubes e fomos campeão naquele ano da segunda divisão. A vitória nossa final foi contra o Rio Verde em Goiânia, que eu fiz um gol, Zinho e Osana. E o craque ganhou e subiu para a primeira divisão. Desculpa a minha emoção. Cada momento que se fala do craque e mesmo do Goiás Esporte Clube, que eu vim para cá e tive a felicidade de comandar há muito tempo, a gente se emociona. O Pedro, em futebol, é uma figura ímpar. E o craque, o Pedro faz parte da história forte nesse time campeão. Mas foi uma época muito boa, sabe? Naquela época você não ganhava dinheiro, né? Então nós treinávamos o time principal. E tudo isso até quando nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que melhorar o futebol do Catalão. O Ale tinha uma mania, né? Ele tinha aquele negócio, chegar lá com um apito, né? E punha nós, andar lá e treinava nós, sabe? E todo dia, ele não falhava não, sabe? No começo de 65, nós chegamos que se nós queríamos disputar, nós tínhamos que ter um treinador profissional. Aí trouxe o Marambaia. O Marambaia foi um zagueiro do Uberaba, né? Era um grande zagueiro, famoso do Uberaba Esporte, que era o time da região. Era Uberaba, Uberlândia, não tinha expressão nenhuma, nem Araguari, mas era Uberaba. E aí ele morava lá ali onde tem o portão do craque, tinha uma casinha ali, eles moravam lá, sabe? Ele e a mulher dele. Criolão forte, simpático, agradável, né? Aí uma vez juntou a turma lá, o Pereco, 18, Osana, e mataram ali, tinha muita rã ali, sabe? Naquele córrego ali, não era canalizado ainda, né? E aí pegaram as rãs lá e fizeram as rãs, sabe? Comeram as rãs lá e tal. E falou, então eles beberam esse negócio lá e... Marambaia, agora nós vamos deixar umas aqui, domingo depois do jogo nós vamos comer essa, tá? Tá, beleza. Aí quando foi depois do jogo, né? Chegou, então vamos lá no Marambaia. Chegou lá de noite, né? Aí, rapaz, esqueci, mas vocês não imaginam o que aconteceu. A rã morreu afogada. Ele tinha comido as rãs.
e ele se tornou o nosso treinador. Mas eu sempre estava ao lado dele, trocando ideias, ele fazia questão que eu era auxiliar técnico dele, como se fosse. E aí se tornou profissional craque. E o Marambaia, ele tinha uma coisa, sabe? Punha nós em campo, ele era um treinador bom assim, mas não tinha... Para chegar na hora do jogo, ele fazia palestra, ele falava assim, agora Nossa Senhora da Aparecida que ajuda vocês. E nós ia, ó. Isso tudo foi em 65. Mas e os jogadores daquela foto de 67? Onde estariam? Resolvi então falar com o arqueiro do time, Nego. Ele que foi o primeiro a ser contratado pela Associação Atlética Catalana. Ele inclusive fez vários jogos pelo craque com a camisa da associação. Essas fotos mostram isso. Alô? Nego, Oi, tá bom? você tá morando onde, Nego? Eu tô em Uberlândia. Próximo a Catalão. Ah, tá perto, né? Que você construiu aqui ficou na história, né, Nego? Graças a Deus, né? Onde é que foi parar todo mundo? Infelizmente, espalharam, né? Todos espalharam, cada um retornaram para suas origens. Infelizmente, uns já não estão mais junto com a gente também aqui na Terra, né? Mas aqui tem eu e o 18, em Uberlândia, né? E Toninho, Claudinho, que eu tenho informação que eles estão em Goiânia. E aí, em Catalão tem o Silvinho e o Dema. Após a informação de Nego, resolvi ir encontrá-los. Morando em Catalão, o zagueiro e o lateral daquele time me receberam muito bem. Silvio Salomão? Vem! Campeão, lateral campeão do craque 1967. Prazer, tudo bem? Vai, tudo bem? Oi? É o Dema? Isso. Aí, Dema. Bem. Odemar José Monteiro, campeão goiano de 1967, Isso. zagueiro campeão. Isso. Silvio mostrou o que guardou da época. Ele só jogou em Catalão. E Dema mostrou a sua coleção de fotos e camisas. Ele, além de jogar no craque, jogou também no Vila e em 1974 foi campeão pelo Goiânia. Vocês sempre encontram em Catalão? Sempre encontro. Mas assim, para falar sobre o jogo, aquela época... Não, muito difícil. Então, promovi o encontro dos dois para falar do time, para falar daquela época, para relembrar histórias. Você que sabe, vou contar seus casos. Nós íamos de Kombi do Rui Teixeira e do Osíris, você não lembra? Nós íamos nas Kombi. Eu levava eles para um lado, para outro, e botei uma Kombi só para carregar jogador. E aí eu não fazia mais nada a não ser vigiar o time do craque, para não beber, para não fazer farra. Não podia atrasar a bola que a torcida gritava. A torcida gritava. Não, mas ele não tá mentindo, não. Não, ele fez 1 ou 2 gols contra. Não, fez um gol, só um gol. Teve um fato que todo mundo falava, o lado fraco do craque é o Silvio, o lateral esquerdo. E aí todo mundo jogava pelo lado do Silvio. Só quando ele criou uma cobertura para o Silvio, que não tinha problema, ele fazia o trabalho que se faz hoje. Quer dizer, um sempre na sobra do Silvio. Mas não precisava disso, o Silvio estava dando conta do recado. E foi por ali que os adversários foram morrendo, porque não conseguia passar pelo Silvio. E o craque acabava fazendo o jogo, ganhava o jogo e fazia tudo isso. Eu perdi uns 2 quilos naquele jogo. Nossa Senhora, tinha um ponto esquerdo do Atlético, era o melhor ponto esquerdo de Goiás, né? O Lico. O Lico marcava o maior jogador do Atlético, era eu, o Lico. Se Silvio não deu chances ao artilheiro do campeonato, Dema foi eleito pela Crônica Goiana o homem do jogo. A mesma crônica que já tinha destacado os 2 pratas da casa. E na medida que fui encontrando cada titular... Claudinho, como é que você tá, meu querido? Tá bom? Firme, forte, não? Como é que tá a luta? Antônio Bernardes Neto, tá bom, Toninho? Tudo bom, beleza. Grande Toninho, como é que você tá, rapaz? Tamo aí devagar de sempre, né? Pelejando com a vida aí. Antônio Carlos Venceslau, grande nego, tá bom, nego? Aloísio de Paula Vargas. Tudo bem? E aí, 18, tá bom? Deus, tudo jóia. Sebastião Alves da Silva. Gato? Tá bom, meu irmão? Como é que você tá? Firme? Opa! Tá sumido, uai. Fui descobrindo quem estava vivo e, infelizmente, quem já tinha falecido. Nesse caso, Toró, Luiz Carlos e Lázaro. Eu
tenho saudades demais dele. Eu penso comigo, será que ele pensa em mim como se eu tivesse ido? Será que ele se lembrar de mim todos os dias como eu lembro dele? Vivemos 39 anos juntos. Mar de rosas não foi, mas o amor que nós tínhamos um pelo outro nos deu força para superarmos todos os obstáculos que surgiram. E hoje ele se foi. Ele não está mais comigo, mas eu continuo a ter o meu marido, que eu tenho comigo, né? A minha crença me favorece nesse sentido. Meus filhos têm o pai deles, meus netos têm o avô, e eu falo para eles sempre, olha, arruma meu lugarzinho aí. E então é isso que me dá força, né? E tudo. Mas eu estou muito grata, assim, eu estou muito feliz, né? De poder estar dando esse depoimento a respeito dessa pessoa tão maravilhosa, tão boa, um pai maravilhoso, um marido, e um amigo, né? E o Lázaro era um cabeça de área e eu não compararia ele com o Clodoaldo Santos, não. O Lázaro era o capitão, o Lázaro era o chefão lá. Há muitas pessoas que não conheceram, não viram o Lázaro jogar, pode achar que eu estarei exagerando, mas quem viu vai assinar o que eu vou falar. O Lázaro era muito melhor do que o melhor cabeça de área da seleção brasileira. É porque eu jogava aqui na roça, aquele tempo não tinha internet. O Lázaro era considerado o Ademir da Guia do craque. O estilo é o mesmo do Ademir da Guia. Não sei se você já viu o Ademir da Guia jogar no Palmeiras, né, na academia. É a mesma coisa. Aquela classe, aquela tranquilidade, você entendeu? Jogava fácil demais. Eu e o Lázaro jogava, tacava a bola sem olhar, que ele já sabia que estava lá. O Lázaro ele era chamado de professor, né? Dominava a bola assim com muita categoria, olhava para cima, né? Olhava assim para distribuir a bola assim. Um cabeça de área, o cara que joga para desarmar o outro time, principalmente no contra-ataque, e não levar nenhum cartão amarelo no campeonato inteiro, não vou dizer expulso. Então ele era seriamente candidato ao Belfort Duarte. Porque o Lázaro era uma pessoa de fácil convivência por causa da responsabilidade que ele tinha. Nunca joguei com um cara que se colocasse tão bem no campo. A bola parece que vinha no pé dele, sabe? Não corria muito, ficava ali, mas aonde estava a bola vinha no pé dele. Quando perde as pessoas, você fica, né? Eu ia na casa deles, chamar eles com o Padre Zé, Macaúba, chama Zé Machado. Padre Zé, com o Padre Lázaro, quer dizer, era uma amizade, não era essas bobeiras que tem hoje. Hoje era tudo dinheiro, né? É difícil. Toró faleceu em agosto de 2006. Após deixar o futebol, ele entrou para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele chegou até o cargo de sargento. A corporação, através da ASEGO, o homenageou na época, dedicando uma página de sua revista. A sua alegria, o seu carisma e o seu companheirismo foram lembrados. Se ele foi tudo isso para os seus companheiros de farda, imagine para seus companheiros de clube. Toró foi, eu falo praticamente, um dos melhores amigos e talvez um tipo de um pai para mim, que nós viemos juntos. Ele veio com quase 30 e eu vim com 17, por Goiânia. E depois se encontramos no craque Catalão, depois de 1 ou 2 anos de Goiânia que ele ficou. Então, para mim, é um cara que me ensinou muito como homem, como ser humano. E eu tenho ele como quase não um amigo, mas um pai, um irmão para mim. Luiz Carlos, carioca de Niterói, veio numa excursão jogar em Catalão. A diretoria do craque não o deixou voltar. Ficou, se casou e viveu aqui até 1971. Em 2011, numa viagem no Rio de Janeiro para rever familiares, foi vítima de um infarto fulminante. Ele tinha 67 anos. Do time titular, o autor do gol na final, Wagner, foi o mais difícil de ser encontrado. Estaria ele vivo? As primeiras informações diziam que não, mas ninguém dava certeza. Após mais de 60 dias de intensa pesquisa e procura,
uma pista concreta. Em Ribeirão Preto, São Paulo, encontramos sua esposa. Dona Joeline? Joeline de Campos Cruz? Joeline de Campos Cruz. É a esposa do Wagner Batista da Cruz? Sim, esposa do Wagner Batista da Cruz. Campeão em Catalão, 1967. 1967. E o Wagner? Ô, menino, infelizmente, ele faleceu. Faleceu em 2013. Dona Joeline viveu com Wagner quase 50 anos. Viúva há 4, ela hoje tem 3 fotos recentes do marido. As antigas de quando ele jogou futebol, ela não tem mais. Eu achei assim que nunca na vida ia viver esse momento aqui agora, né? Por isso que eu joguei tudo fora, as reportagens, as coisas. Falei, isso aqui não vai interessar pra ninguém, né? Tá vendo? Se tivesse guardado, você ia reviver melhor até, né? Porque tudo documentado. O craque lá que projetou o Wagner. Para todo mundo ele falava, nossa, 67, eu marquei o gol da decisão. Eu que marquei o gol da decisão. Isso daí para ele era sempre uma glória. Ele falava, lá na cidade de Catalão, deveria ter uma estátua, porque foi eu que fiz o gol da decisão, eu que levei o craque a campeão, não sei o quê. Sempre falava isso para todo mundo. Aí ele ficou super famoso na cidade, né? Todo mundo conhecia esse Wagner. E naquele tempo não se ganhava dinheiro com futebol, de jeito nenhum. Mas ele ganhou bastante dinheiro. E fama também, né? Ele era bem famoso, assim. O que ele ganhou, ele gastou. Ele andava de avião, era aquele tempo de samurai, ele andava de Mato Grosso, Ribeirão, Santa Catarina, ali, só ia de avião. Naquele tempo o avião era caro, né? Conhecia todo mundo, brincava com todo mundo, gostava muito de contar piada. Estava sempre rodeado de amigos. Onde ele chegava, todo mundo chamava ele de Vagninho, Vagninho. Ou era Vagninho ou Tiquilinho. Ou Vagninho, Pelezinho. Segundo Dona Joeline, após deixar o craque em 67, ele jogou no Criciúma de Santa Catarina e no Comercial de Poconé, time que ajudou a montar. Após esse período... E nós viemos embora para cá, para Ribeirão, ele parou de jogar futebol. Ele foi cozinheiro da FEBEM. Uns 2 anos, mais ou menos, ele trabalhou como cozinheiro lá na FEBEM. Cozinhava muito bem. Começou a beber. No fim, assim, ele já tremia, ficava tremendo. Enquanto não bebia uma pinguinha, não melhorava. E quando ele morreu, não deu tempo. Quase ninguém ficou sabendo. Ele morreu, era 3 horas da manhã, enterrou às 10 horas da manhã. Foi bem rápido, porque estava bem assim, perigoso. E ele ainda falava ainda, sabe? Paquerador pra caramba, ele falava assim, ascensão e queda do paquera. Ele falava. E ele era bem querido, viu? Era bem querido. Ele viveu intensamente, você quer saber? Viveu. Eis o maior patrimônio de um clube, e não importa o seu tamanho. Se o Atlético tinha o respeito às cores, na época o Folha de Goiás elegeu Jales como o torcedor número 1 do craque. Muita gente se lembra desse barbeiro que tinha o seu salão na Avenida 20 de Agosto. Sempre vibrante, a torcida catalana foi capa de um dos jornais da época. Ela também era heterogênea. Olha quantas mulheres. Aqui, uma das muitas torcedoras apaixonadas pelo craque. Dona Maria Tavares, mãe de 15 filhos, 9 homens, 3 foram jogadores profissionais com passagem pelo craque. A mãe não perdia um jogo. E eles ficavam assim, porque assim, o jogador estiver lá, a torcida começa a xingar eles, né? Ela adorava o craque, né? Ia no jogo. Falava assim, você pensa que é fácil, né? A gente escutar, xingar o filho da gente, filho de uma p... Era uma torcedora fanática. Mas ia mesmo. Outro torcedor apaixonado pelo time de Catalão foi José Seba. A tribuna de honra no estádio Genervino da Fonseca leva o seu nome. Me lembro de um jogo lá em Minaçu, que o craque acho que abriu 3-0 e depois tomou uma virada, num domingo à tarde. A minha mãe estava com as irmãs dela, quando chegou em casa ele estava passando mal de ter sido levado para a Santa Casa para ser atendido. De tão tenso que ele ficou, tão emocionado e tão decepcionado com o resultado, né? Que estava ganhando e tomou uma virada.
Quando a gente transmitia futebol, ele tinha sua cadeira já reservada dentro da nossa transmissão. Na minha memória, eu tenho ele como um dos maiores torcedores que eu já vi pelo craque. Um ingresso vendido, se tivesse, era o dele. Mas não só ele é um no meio de milhares que movem essa locomotiva do interior goiano aí, que sem a torcida o time não é nada. Falando em torcida, algumas mulheres entre 65 e 69 foram fundamentais para o clube. Entre elas, tia Matilde, né? Ela sempre esteve junto e gosta muito de futebol, sempre gostava, ela era muito desalmada e tomou o craque como assim, uma obrigação dela. Ela era dessas que vibrava, brigava e participava. Ela participava acolhendo os jogadores, tendo amizade a eles. Preparava aquele café, aquela mesa para nós, na parte da manhã, e descia para o treino, que o campo era logo embaixo. E aquele café reforçado disse que era para nós ficar bem no jogo para domingo. Então a dona Matilde, ela ficava o dia inteiro naquele fogão no meio daquela cozinha enorme, que era a tradição que eles tinham na época, né? Então ali o café estava sempre, como diz, sempre o café estava no bule, né? E ela gostava quando a gente descia para treinar, ela gostava que a gente passasse lá para tomar o café dela. A casa era aberta para os jogadores. Então essa foi a ligação da minha mãe com o craque. A dona Sam, a mulher do Tony Rodovalho, que a mulher eu considerava uma mãe. E ela nos considerava também, eu, Claudinho, o Luiz Carlos, tínhamos que ser mais assíduo. Era tipo uma família, né? Eu mesmo, né? Com o Totonho Rodovalho, com Dona Sâmia, que me tratava como filho, né? Eu tive, graças a Deus, tive essa oportunidade e essa gratificação de ter jogado no craque, né? E ter sido campeão por um time que até então era quase não conhecido, né? Mas depois se virou o Leão do Sul, né? Graças a esse pessoal e essa campanha maravilhosa de 1967, que acho que jamais será esquecida. a crítica o chamou de timoneiro. Odair Tito, natural de São Luís de Montes Belos, foi lembrado como aquele que chegou e prometeu levar o time à final, mas com uma condição. O Odair, naquele dia, ele disse assim: sou jogador aqui em Tuitaba, se vocês o contratarem, eu vou dar o campeonato para vocês. Então tem que contratar esse parado, era o Toninho. Toninho chegou na penúltima rodada do primeiro turno. Mesmo jogando praticamente a metade do campeonato, foi o artilheiro do time com 7 gols. Perguntava para mim mesmo: onde que o seu Odair me apoiou naquele time? Toninho, ele tinha uma virtude muito grande, aliás, 2 ou 3 virtudes muito grandes. Além de ele subir bem de cabeça, ele tinha uma patada que... Só que aí eu ia falar, deixa para ele que tá arrumando pro lado dele, ele que pediu para me contratar. Certo? Sabia o que queria, quer dizer, tava faltando... Tem um chute forte, tanto faz com a direita, com a esquerda, que caísse, ele batia. Entendeu? Era muito difícil para os goleiros adversários. Tava faltando uma explosão. Vai no marcador, olha o levantamento, Toninho Índio matou no peito, bateu, é gol! Gol do craque! Toninho Índio, camisa 10! Toninho era matador mesmo. Eu lembro quando o Toninho veio ser contratado pelo craque, eles fizeram aí, na época, tipo assim, como se fosse uma loucura, tipo assim, deram um valor que antigamente você comprava, era o passe, né? O jogador passava a pertencer ao time, né? Porque era muito caro, era 5 milhões de reais, 5 milhões de cruzeiros, né, melhor dizendo. Como? O cara não tinha dinheiro, né? Acontecia que cada um dava um tanto e fazia, a gente pagava, e o jogador você pagava em parcela, era uma dificuldade muito grande. Toninho Índio relembra sua estratégia para abalar psicologicamente os goleiros adversários. O Joel era goleiro do Goiás. Eu pegava 3 pedrinhas de gelo ali, do Paulinho, Deus que eu tenha também, certo? Pedra de gelo, que estava ali para refrigerar a água nossa, né? 3 pedrinhas. Teve uma vez que ele me cercou. Você não vem jogar aqui não, rapaz. O que é isso? Eu peguei 3 pedrinhas de gelo e joguei lá dentro do gol. O Nelson Gama. Já era, eu entrava com terra, pegava lá na entrada do campo, pegava um punhadinho numa trave,
sempre chamando a atenção. Ele tinha que estar olhando, senão não ia, né? O Decreto-Lei número 60.321 de março de 1967 definiu que o salário mínimo da época era de 105 cruzeiros novos. Com essa informação, eu logo quis saber. Você lembra do seu salário, não? Ah, até ali 140. Acho que é 140. Era o teto do jogador naquela época lá, era o teto. Todos... O Toninho ganhava 200. Ganhava 200, Toninho? Que cachorrão? Mas ele tinha que ganhar mais para fazer gol para nós, né? Eu tinha que trabalhar para ele. O roupeiro Romancito, 100 cruzeiros. É. Vamos mostrar aqui agora para você ver. Naquele tempo ninguém ligava muito para esse lado, né, compadre? Dema ganhava 100 cruzeiros novos. Silvio Salomão recebia o mesmo ordenado. Seu salário? 120. 120, né? É, um dinheirão, pai, que não você... Paulinho é 140? 140. Não é? 140. Aí fazer o quê? Você sabia que o massagista ganhava o mesmo salário que você? Eu não sabia não, tô sabendo agora. Tô sabendo não, que se eu soubesse tinha reunião. Fazer o quê? Isso aí era o que tinha para pagar, ué. Era o que tinha para pagar. Eu nunca joguei num time que eu ganhava tanto disso aí. Mas foi uma época muito boa, sabe? Naquela época você não ganhava dinheiro, né? Você jogava mais por amor. O elenco do craque era reduzido. Um livreto publicado na época após o título mostra isso. Além dos 11 titulares, o elenco era completado por Armando, Bira, Osana, Macaúba e Recife. Armando, em todo o campeonato, atuou em 5 partidas. Sofreu 6 gols. Osana jogou 7 partidas. No elenco desde a época da Associação Atlética Catalana, foi considerado o maior jogador da história de Goiandira. Recife entrou em campo em 12 oportunidades. Jogador de extrema versatilidade, foi também peça-chave para a conquista do campeonato. Macaúba, que veio de Minas Gerais, da cidade de Araguari, esteve no elenco catalano desde 65. Em 67, jogou 2 partidas. Biramar, o Bira, atuou 6 vezes. Meio-campista rápido, veloz e inteligente, fez 1 gol. 4 jogadores do elenco disputaram todos os 18 jogos daquele campeonato: Gato, Toró, Wagner e Luiz Carlos. Essa máquina aqui foi considerada o Santos Goiano, pela Crônica de São Paulo. No dia que entrevistei 18, essa frase ficou solta no meio de tantos assuntos. Na edição é que fui sentir o peso dessa declaração. Isso realmente teria acontecido? Será que a Crônica Paulista teria comparado Santos de Pelé com o craque de Catalão? Para saber detalhes sobre esse apelido, eu liguei para vários jogadores da época. Toninho Índio explicou melhor essa história. Essa história de Santos Goiano começou lá em São José do Rio Preto, que o craque foi jogar lá contra o América, né? Vocês foram disputar o torneio Brasil Central, aí veio o apelido da Crônica Paulista? Não, foi a Crônica lá de São José do Rio Preto. Inclusive foi os caras da rádio mesmo que comparou o nosso time com o time do Santos, certo? Em algum outro lugar esse apelido foi falado, comentado? Quando nós fizemos em Cuiabá também teve a mesma notícia, mesma comparação, certo? Mesma história, certo? Que o Santos esteve lá antes da gente e ele comparou o nosso time com o time do Santos, pelo toque de bola, pelo uniforme também, que era todo branco, né? E vocês jogavam só de branco? O nosso uniforme tradicional e que sempre nós gostamos de jogar é o branquinho, tudo branquinho. Aí virou o Santos Goiano mesmo, hein? Aí era o Santos Goiano, inclusive foi falha até nossa na época, certo? De não pegar nenhum jornal, certo? Porque aí ficaria até melhor, né? O jogo das faixas aconteceu em Catalão em 68. A partida parou a cidade. Aqui, o elenco completo, acompanhado de vários diretores. Da esquerda para a direita em pé, Geraldo Rabelo, Ézoli, João Enéas, Dr. Silvio Pascoal, Odair Tito, N. Pascoal, Nego, Gato, Lázaro, Dema, Silvio e Luiz Carlos. Prosseguindo, Armando, Lé, Recife, Maurício Rabelo, Lenê, Roupeiro, Dr. Twin, Seba e Pedro Goulart. Agachados, Claudinho, 18, Toró, Toninho,
Vagnin, Bira, Macaúba, Osana e Paulinho, massagista. Essa foto merece um destaque. Colorida, uma das poucas na época, foi encomendada por um torcedor ilustre do craque, Dr. Jamil Seba. Ele mandou fazer diversas cópias da foto e presenteou todos os jogadores. No verso, uma dedicatória exclusiva para cada um. Aqui, 2 delas, para Silvio. Ao Silvio, o craque que sempre existiu dentro do craque. Com admiração, Jamil Seba. E 18. Ao 18, grande em todos os aspectos, a ponto de ser considerado o bom do ano, campeão goiano de 1967, com admiração e amizade, Jamil Seba. Outras informações importantes constam na publicação, ao que tudo indica, organizada pelo fotógrafo da época, Geraldo Garcês. Os números não deixam dúvidas. O craque foi mesmo o melhor de 67. No campeonato de pontos corridos chegou a 24. Atlético ficou com 23. Na penúltima rodada, ele perdeu a vantagem do empate e de jogar em casa para o Atlético. O time catalano perdeu para o Anápolis. O quadro anapolino superou o Leão nos 2 confrontos daquele certame. O time de Catalão ainda perdeu um terceiro jogo contra o Goiânia. Aqui, o momento exato de um dos gols. E por causa dessa derrota aqui, a gente já ficou meio preocupado, porque a vantagem que a gente tinha, perdemos a vantagem nessa partida. Essa não deu para o Nego, que para muitos foi o melhor jogador do craque. E ele estava sempre em forma, então ele dava muita segurança. O goleiro Nego foi vendido para o Cruzeiro. Eu estudava em Belo Horizonte, fui lá ver ele, lá nos treinamentos. Naquela época jogava Tostão, jogava Dirceu Lopes, jogava Piazza, jogava Raul Plasma. Quer dizer, era só um craque, né? O Nego ficou lá, depois foi para a Seleção Mineira e depois foi até para o Cosmos de Nova York, né? Essa manchete ilustrou bem sua passagem nos Estados Unidos. Mas o craque tinha ou não tinha um craque? Cada um destacou com a sua personalidade dentro da sua posição. O elenco era todo bom, né? Um time completo, né? Um time que trouxe realmente, ficou marcado aí como o melhor time do craque de todos os tempos. E os jogadores? O Nego era o melhor. Craque? E nenhum queria ser maior do que o outro. Eles queriam que o seu colega fosse o maior e não tinha vaidade de ser melhor do que ninguém. Claudinho, para mim. Não, Claudinho, Osana e Nego e Lázaro. Eu, para falar sinceramente, honestamente, nós tínhamos um conjunto, um time de amizade. Então, tinha alguns que sobressaíam, principalmente o Nego, que era um esteio lá atrás, né? Pegava bolas impossíveis. Mas nós tínhamos o Lázaro, 18, Toró, eu correndo na frente, Toninho fazendo gol, Gato. Quer dizer, nós tínhamos Luiz Carlos, muito bom lateral, né? Dema, nosso novo, né? Novão ainda. Silvio, lateral direito, firme ali, aí Wagner correndo, né? Todo mundo ali com disposição. Acho que isso é que identifica um time de vencedores e de praticamente heróis da cidade, né? Mas a imprensa elegeu um. Elegeu 18. O Jornal Popular destacou. 18 lembra quando viu sua foto estampada no jornal A Folha de Goiás Esportiva com a manchete "O Bom do Bom". Eu chorei quando eu vi aquele elogio e falei, oh Deus, será que eu sou isso mesmo? Às vezes a gente nem acredita, né? A gente fica emocionado, eu chorei, querendo já. Mas até hoje eu olho esse recorte desse jornal e vem aquele filme. Isso é fruto do trabalho da gente, a humildade, que a gente tinha muita disciplina. E muito amor, né? A cidade e o time, que a gente tinha demais. Então, juntando isso tudo aí, a gente reunia forças para chegar até esse ponto, né?
Quanto ao gol da final, há um consenso, a de que Wagner fizera apenas aquele tento no campeonato inteiro. Na já mostrada revista lançada após o título, consta 2. Diante da dúvida e do sabor da história de que ele fizera apenas um, não há quem não fique com a história. Um jogador que não tinha feito gol até naquele momento, era um bom jogador, acompanhava e que saiu vibrante daquele jeito e foi lá e o gol da vitória foi feito por ele, que era o Wagner, lá do ponta esquerda. O Wagner, que não fazia gol nem em treino, deu o presente para nós, né? Bom também, né? Depois do jogo, né? Aí o Wagner estava tratando o doutor Silva. Ô Silvio, tem jeito de você me arrumar aí um dinheirinho que é para mim poder tomar uma cervejinha? Então, aí nós pegávamos e falava, aí, doutor, era doutor, agora é. Aí ele pode. O Wagner é interessante, porque eu era pior de treino, né? Wagner ou Wagner? É o Wagner. É o Wagninho, o Wagner, é aquela coisa, né? O gol que entrou para a história do craque também, para a vida do Wagner. Mas o Wagner já fazia aquele papel de ajudar o meio de campo. E talvez seja isso um fator, vamos supor, tático, que já influenciou numa época que não existia isso. Que eu lembro, acho que só foi esse. Que aí é o que importa, é isso aí, não importa quem fez o gol. Foi fundamental. E aí aconteceu 1-0 e Godeiro. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, minha força quente de um dragão. Quem também se lembra bem daquele lance é o goleiro Ronaldo do Atlético. Ei, Ronaldo, tá bom? Como é que você tá? Firme? Melhor a vira festa. Tudo bem? Aqui é igual a Maria, sempre cheio de graça. Eu encontrei o ex-arqueiro atleticano no estádio Antônio Ascioli, local da grande final. Foi nesse gol aqui, ó. Nesse aqui, esse dito coisa aqui, ó. 50 anos depois, tá aqui dentro desse gol de novo, hein, Ronaldo? E aí? Tudo bem, graças a Deus, muito bom. E como é que foi aquele gol, mostrando aqui, ser aqui nesse lugar de novo, emblemático, principalmente para a torcida lá de Catalão, né? Como é que foi? Rapaz, foi uma coisa feia. No meu lateral direito, depois de voltar a bola para mim, podia jogar para lateral, podia apresentar. A única coisa que não podia fazer é proteger a bola. E vir com a bola na frente. Aí o Wagner entrou, mais ou menos na marca de pênalti, o Wagner entrou na frente dele, deu uma pancada no chão, não teve jeito. Foi aqui? Onde foi aqui? Como é que conta, mostrando aqui? Aqui, olha, eu estava aqui no meio do gol, quando ele veio, eu fui de encontro, eu saí até, já tá, entra mais de pênalti e toca no tiro, o Wagner veio correndo por trás e dá uma pancada no meio das pernas dele. E a bola entrou? Entrou do lado. Você não teve jeito de fazer nada? Nada, fiquei igual. De costas, faz o giro, ganha a área, Luiz Silva vem pro combate, faz o recuo mal feito pra Ronaldo, bola espirrada, vem Wagner, bateu, é gol! Do craque catalano, Wagner, caiu a cidadela atleticana, o improvável aconteceu, o que ninguém acreditava está decretado pelo ponteiro do craque. Tristeza só, né? Que eu fiquei uma semana de campo, que fiquei muito sentido com a derrota, ninguém acreditava. Ronaldo ainda estaria em outro momento inesquecível para a torcida alviceleste. No ano seguinte, após o título, jogando no Genervino da Fonseca, o craque venceu o Atlético por 1-0. Esse gol, segundo os catalanos, teria sido o mais rápido feito até então. Parece que tinha até uma placa lá, que era o gol mais rápido. Não cheguei nem a ver a placa, me falar que foi o gol mais rápido que teve no futebol do Brasil, no futebol goiano, não sei quantos segundos, e essa placa foi feita na entrada do portão, na entrada do craque, quando era na parte de baixo, perto das bilheterias. E assim essa placa ficou lá vários anos. E hoje, cadê a placa? Ninguém sabe onde foi essa placa. Talvez tenha alguém aí com essa placa. Mas foi sair bola no meio do campo, eu saí na marca de pênalti e falei conversando com meus dois zagueiros. O gol do Claudão, eu estava atrás do gol. A hora que deu a saída, o Toninho rolou para ele emendou, a bola viajou com dentro do gol. O juiz apitou, não perguntou para mim antes, o juiz tinha que dar o sinal para o goleiro, não deu. Eu estava lá, mas quando eu vi ele apitou, eu vim, dei 2 passos aqui, dei um pulo, dei um tapa nela, ela bateu bem na trave, entrou 1-0, em Catalão. Foi 1-0. E aí, no primeiro tempo, né? No começo do jogo. Quantos segundos? Tem essa ideia? 8. 8 segundos? Fala 3 segundos, 4 segundos. Aí eu e
saudosa memória, Manuel Silva, nós fomos lá na federação para pegar a súmula, para interesse nosso, para a gente comentar. Acontece que não tem lá, a súmula está lá assim, o gol consignado por Cláudio, que é o Claudão, foi consignado aos primeiros segundos da partida. O árbitro não pôs o número de segundo, 3, 4, ele não colocou. Para mim, o árbitro errou. Que antes de iniciar, ele tem que dar sinal para os dois goleiros. Aí manda sair a bola. Ele não deu sinal. Foi isso que complicou. Aí encostou agora, o cara bateu e fez o gol 1-0. Aí eles falaram que o gol mais rápido que foi naquele livro. O Guinness? Mas não foi não. Porque teve um gol do Fred, que foi contra o Vila. Foi só 4 segundos. Então, não tô saída fora. Mas em Goiás você tá na história. Em Goiás tá na história, mas também tem uma história boa. O gol da final não foi tão rápido. Foi aos 20 minutos do primeiro tempo, segundo os jornais da época. E ele já tinha sido premeditado. Eu lembro de nós termos ido para uma mata, né? E fazer um trabalho lá, eu, Toninho Índio, Luiz Carlos, Toró, o Daí Tito. E aí fez um trabalho lá e teve umas velas, que era branca e vermelha. Aí as velas se apagaram todas e só ficou uma branca. Aí a entidade, né, veio e falou, esse é o resultado. 1-0. Não sei se é verdade, porque eles falaram isso depois. Até hoje as pessoas falam Umbanda é macumbeiro. Não tem nada a ver, só vou dar um exemplo. Então lá na Bahia ia acabar 0-0 todo o jogo. Certo? Não ia ter último e nem primeiro. Mas tinha o Toró, que é a religião dele, tinha outra religião. Quando eles anunciaram o nosso vestiário no campo do Atlético, e deu a chave lá para o massagista, abrir para nós entrar para trocar de roupa, tinha uma porção de coisa lá desagradável, lá, galinha preta, vela, tudo quanto o Toró, que já conhecia, meteu o pé daqui lá e jogou para fora. Aqui não tem não, aqui é o craque. Jogou a galinha lá no meio da torcida do Atlético. Aqui não vai ter não. Se Macumba ganhasse jogo, não precisava contratar eu. O Santos não contratava o Pelé, contratava o macumbeiro. Aí põe os macumbeiros lá e ganha o jogo, acabou. Aí as pessoas até hoje não acreditam, mas eu estava lá, né? Mané de Oliveira, que começou sua carreira como cronista esportivo naquele ano, também lembra dessa história e dá ainda mais detalhes. E que no fim do jogo, se desse empate, o Atlético era campeão, que ia ter uma bola que não ia entrar. Foi aquela bola que pegou na barriga do Toró e que não entrou, e terminou 1-0 e o craque foi campeão. Teve um lance lá que... Bate, rebate danado ali, nego batido. Quando a bola ia entrar, ela bateu no Toró e não entrou. Bola ia entrando, ele tirou ela. E a bola sobrou pro cara, ele chutou, a bola passou por mim, eu olhei pra trás, o Toró tá lá dentro do gol, a bola bateu no peito dele, saímos jogando e pronto. Perguntei um cara lá atrás do gol, um repórter. Falei, quantos minutos falta terminar? Falta 5. Passou um pouquinho, perguntei, quantos minutos falta? Falta 4, aí tem 1 minuto, você perguntou? Defendendo. Acabava nem. Campo molhado. O campo molhado, né? Pesado. A bola pesava 5 quilos. Quando deu o apito final, foi loucura, né? Final da decisão, não deu pro Atlético. A taça vai pro interior, faz a festa, invade o campo, a pequena torcida alviceleste. E interessante que eu fiquei lá assim, bobo, né? Depois do jogo, lá. E eu é que tinha que ir lá pra bilheteria pra acertar a renda do jogo. Eu nem havia me lembrado disso, sabe? É a sua função. Mas nem me lembrei. Aí alguém chegou, você tem que ir lá, estão te esperando lá. Aí eu fui pra lá, sem uma pasta pra guardar dinheiro. E o craque recebeu naquela lá, livro, 6 milhões e tanto. O Toninho tinha nos custado 5, né? 6, mas como é que eu ia levar? Tinha jornal. Lá, amarrei, pus dentro do envelope, assim, fiz um embornal, como a gente dizia, né? Fiz aquilo ali, pus debaixo do braço. Eu vim a pé pelo setor dos funcionários, né? Carregando 6 milhões e meio debaixo do braço. Consegui chegar lá em casa e falei, papai, põe no cofre esse dinheiro aí. Que aí é o que importa, é isso aí, não importa quem fez o curso. Importa que nós somos campeão. A torcida rubro-negra está em choque. Ninguém imaginava o que acaba de acontecer aqui. O time de Catalão é mesmo campeão de 1967. Os jogadores estão carregados em campo. Os diretores se abraçam. Que festa!
O jogo aconteceu aqui, no sábado 25 de novembro de 1967, às 15h30. O local é o mesmo. Assim que o juiz deu fim à peleja, veio a comemoração. Esta foto, capa do jornal Folha de Goiás Esportiva, dá uma ideia da festa catalana em pleno campo inimigo. Após a partida final, um compromisso importante. Toda a delegação catalana foi recebida pelo governador de Goiás, Mauro Borges. Aí fomos lá no palácio. E eu, antes de ir no palácio, eu estava em cima, estava no boteco assim, bebendo, porque eu não estava acostumado, né? Estava no boteco bebendo e o Pedro Goulart chegou. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão beber agora não. Nós vamos lá no palácio. Você vai dar mancada lá dentro. E à noite nós fomos para um bar que tinha na Rua 7, quase esquina com a Rua Anhanguera, perto do Café Central. Aí nós fomos para lá comemorar. Chegar perto do Pedro Goulart, Pedro, me arruma um trocado para me gastar. Ele enfiava no bolso, tirava a nota que saía e que dava. No domingo, 26 de novembro de 67, a volta. Pensaram até fretar um avião. Aí eu pensando, não, nós queremos... Por volta de o quê? 9, 10 horas da manhã, nós saímos aí 5 comboios, né? Todos os carros. Foi o campeão do interior. O craque representou toda essa região da Estrada de Ferro. Em toda a cidade que a gente passava pela Estrada de Ferro, né? Leopoldo de Bulhões, não essa da Bela Vista, mas a antiga, né? Leopoldo de Bulhões, Orizona, né? A gente teve uma recepção muito bonita, foi Pires do Rio. Falou Pires do Rio, foi aquela festa, foguete. Sabe? No restaurante lá, tudo, eu quero conhecer o fulano, quero conhecer o 18, o negro, cadê o negro? Aí viemos, quando nós chegamos em... Palmeirinho Festa, Palmeirinho é terra do soldado, né? Quando nós chegamos em Nova Aurora, já tinha gente de Catalão lá nos esperando com um Rural Willis, com um barril de chopp, lá aberto já pra gente vir bebendo, assim. E veio aquela caravana, né? Uma caravana, foi a coisa mais... A gente não queria nem que a viagem terminasse. Quando chegou lá em Goiandira... Goiandira nunca teve tanta gente como teve nesse dia. Acho que foi o recorde lá até hoje. Aí foi para chegar aqui, sabe? Eu acho que Catalão estava dentro de Goiandira, entendeu? Porque o Osana, que fazia parte do elenco do craque, o Osana era de Goiandira. Foi gente de a pé, de bicicleta. Não tem como descrever para você a grandeza, a beleza que foi aquilo. Então, olha assim, que povo bom. Eu falei, acho que é isso? É o presidente da República que está visitando a cidade. Eu sei que foi. Aí, de Goiandira até Catalão, a gente veio num caminhão que transportava toras, madeira. Num caminhão do Ocridão. O Ocridão era um senhor que tinha uma serraria, então o caminhão não tinha grade, não. Aquele tanto de menino, caía, subia no caminhão de novo, que andava a 20 por hora, caminhão, né? E de lá veio para Catalão. Tanto é que eu esqueci da minha mãe, pai. Eu fui levar com a minha mãe para Goiânia, eu já estava vindo embora de carona, não sei com quem, nem com que jeito que eu vim, não. E nós viemos ali na maior algazarra, quando entrou ali no bairro da Grota, me parece, ali na sala, foguetório e tudo, e depois o pau quebrou. Até que chegamos em Catalão, né, ali na Praça Getúlio Vargas. Era meia-noite, nós estávamos rodando em Catalão. Aí o fogo, né? Fogo pra cima, e vamos ali, e vamos aqui, certo? É Morro de São João, Três Cruzes, e vai que vai. E depois daí continuou a festa, aí foi praticamente um mês de festa. O prêmio da diretoria que trabalhou unida em todo o campeonato foi mesmo o título, mas os diretores tiveram que trabalhar duro dentro e fora de casa. Tinha uma diretoria muito boa, muito fechadinho, a cidade inteirinha, de mamana caducando, era craque. Em 67, quando o Toninho veio, e nós ganhamos o jogo do Vila, eles entraram com protesto na federação, porque o Toninho havia jogado um jogo lá pelo Ituiutaba, Campeonato Mineiro. Lá vai o Silvio Pascoal, o Thales e o Paulo Silva, Paulo Lucas, melhor dizendo, para resolver o problema lá em Belo Horizonte, na Federação Mineira de Futebol. Eu sei que não sei o que aconteceu,
Ninguém conta até hoje. Eu sei que essa súmula sumiu. Ninguém mais teve notícia da súmula. Foi lá para resolver o problema do craque. E resolveram. A súmula sumiu. Aí o craque ganhou os pontos, né? O Vila não conseguiu. Médico do craque chorou de emoção e alegria. Era o Silvio, meu irmão. Tudo que eu mexi nesse Catalão, nessa região, o Silvio estava junto. O que você lembra dele, Hélio? Emocionado, né? É que eu acabei de falar para você. Não tem nada que eu tenha participado que o Silvio não estivesse junto comigo. Nada. Claro. Então eu costumo dizer o seguinte, que o meu grande líder, em todas as épocas, chama Silvio Pascoal. Havia o presidente, o Enio Pascoal, o vice-presidente e médico Silvio Pascoal, irmão dele, o diretor de esportes, Pedro Ferreira Goulart, eu era o tesoureiro e havia alguns colaboradores diretos, que eram o Osmar Pimenta. Osmar da farmácia, Osmar, na decisão, ele me chamou na farmácia, aí passando lá, eu quero falar com você, tem um remédio, você vai dar um para cada jogador, chama Reativan. Então era um remédio para dar força, energia mesmo. Hoje não existe mais, foi retirado de mercado. Não era proibido na época, não. Hoje, se fosse usado, seria considerado até como doping. Mas na época não tinha esse controle, não tinha nada, então eu acredito que era dado para o pessoal correr mais, ter mais disposição, lutar mais pelas vitórias. Então, após o treinamento, acontecia aquela dor muscular, os músculos ficavam doendo. Então, o Sr. Osmar vai lá na farmácia, vai dar uma injeção para a musculatura. Só meu pai que atendia a eles, né? Eu acho que esse vínculo e essa confiança se deu por isso, e é claro, pelo profissionalismo que meu pai sempre teve enquanto farmacêutico. O Sr. Osmar, ótima pessoa também, torcedor, fanático também por causa do time do craque Catalão. Qualquer horário que chamavam aqui, de madrugada, estivesse chovendo ou não, finais de semana, meu pai teve sempre o cuidado, e usa até o termo, o carinho de atender a todos, independente de quem era. Os do craque eu me lembro mais porque eram os domingos, né, que era o dia do jogo, e às vezes na parte da manhã eles passavam por aqui para serem medicados, né, aqueles que tinham necessidade. Era uma figura muito importante. Como eu disse anteriormente, foi muita gente importante naquela diretoria. O William Demos, o Wesley Coutinho Carizio, né, também nos ajudava demais. Ele me ajudava, ele era o meu braço direito na tesouraria. Naquela época tinha sangue que corria na veia, tinha um amor que a pessoa tinha pelo clube. As pessoas não olhavam a situação, estavam sempre correndo atrás do craque, fazendo as coisas para ajudar o craque. O Fred Pedro, que nos ajudava muito, o Antônio Rodovalho, né, também nos ajudava muito. Foi assim, foi composta a diretoria do craque. A maioria dos clubes do interior não possui sala de troféus. Alguns entrevistados lembraram disso e fizeram uma pergunta elementar. Onde está a taça do craque de 67? Onde é que está o troféu de campeão goiano? Eu não sei o que eles fizeram da taça do craque. Eu nunca mais vi. Não sei o que fizeram da taça campeão do que o Cragambo de 67. A taça está aqui, nessa foto com um time do craque diferente daquele de 67. Aquele gesto imortalizado por tantos capitães não aconteceu com o capitão Lázaro. Uma descoberta importante. Após a vitória do time, os jogadores não receberam a taça como de costume. O símbolo máximo da conquista catalana foi entregue só no ano seguinte. A taça foi entregue no torneio início de 68. Eu fui para Goiânia, levando o time de amador, tinha só o Jairo, que era o goleiro. Aqui, o momento exato em que o diretor Wesley Carizio e o técnico Odair Tito a receberam das mãos do presidente da Federação Goiana de Futebol na época, Baltazar de Castro. Mas e se a pergunta continua? A taça do craque 67 está com o atual presidente do craque, Roberto Silva.
encontrando uma relíquia, grande troféu, uma grande conquista. Todo mundo agora vai ver, né? Descobriu uma taça. A taça tem mais ou menos 6, 7 anos que está comigo no meu escritório, no meu estabelecimento comercial, porque eu acho que também não poderia deixar lá no crack. Talvez se eu tivesse deixado no crack, hoje não existiria essas taças. Então está bem guardado aqui comigo e agora que nós conseguimos fazer uma sala de imprensa, eu espero que no mais tardar esse ano ainda a gente levamos essas taças para lá. Mas para deixar essas taças lá tem que pôr uma pessoa, tem que ter um guarda, tem que ter um vigia, porque de repente essas taças podem ser tudo roubadas e tudo danificadas. Ela tinha sim que estar num pedestal, né? Com muita proteção, porque ela é o marco do futebol em Catalão. Eu estou à disposição do meu escritório para quem queira ver os troféus de 67, troféu de 2004 campeão e a medalha vice-campeão da Série D quando ela deixou o time em 2012 que subiu para a Série C. O segredo do sucesso do time talvez tenha sido realmente a amizade entre os jogadores. Eles jogaram juntos em 5 temporadas e praticamente ganharam 3. A segunda divisão em 65, o campeonato de 67 e o de 69, que para muitos teve o craque como campeão. Eu me considero campeão de 69, certo? Porque dentro do campo foi o craque campeão. Foi campeão, mas perdeu no tapetão, né? Não, quem tirou foi o nosso treinador, que não foi o tapetão. Justamente contra o Vila Nova, lá em Catalão. Esse foi aquele jogo da substituição, né? Apareceu um tal de professor Iraci Gomes lá. Eu mesmo não falava professor, não, que nunca vi ninguém ensinar os outros a jogar bola. Pode aperfeiçoar, agora ensinar é muito difícil. Incrível, né? Nós fizemos uma bobagem aqui em Catalão, uma substituição indevida, o juiz permitiu, o representante da federação permitiu, nós fizemos uma substituição a mais. E na época só era permitido 2. Aí o jogo foi para o tribunal, perdemos. Era um jogo com Vila. E o último jogo foi com Vila, isso em 69. E foi empate. O empate, se nós tivéssemos ganho o jogo aqui como ganhamos, o craque estaria em vantagem, seria o campeão com empate. Quer dizer, já seria, aquela época, bicampeão. Quer dizer, de fato ele foi campeão, não foi de direito. Mas de fato o craque já foi campeão em 69. Foi campeão moral, porque na somatória de pontos ele foi o time que mais conseguiu os pontos, né? Mas perdeu no tapetão. No fundo, então, ele é tri. No fundo, ele é tri. Pelo menos para nós de Catalão. Aqui os dois times, o campeão de fato e o campeão de direito. Ronaldo, que em 67 defendia o Atlético, nesse ano, defendendo a Meta Colorada, teve sua revanche. Era um time muito bom. Estava no Vila 69, ganhei em cima deles. Foi bem. Algo impensável nos dias de hoje aconteceu em um bom período da história do craque. Vários membros da diretoria que divergiam politicamente trabalharam juntos. Eu não posso falar da conquista do craque sem lembrar aqui do João Enéas. Era uma época dura da ditadura, até bom, né? Essa jogada aí foi sem querer. João Enéas, que nós divergíamos politicamente, mas acima da nossa divergência estava Catalão. O Silvio e o Enio eles participavam ativamente da política de Catalão, tanto que o Enio Pascoal era vereador pela Arena aqui em Catalão. E o Silvio era o elemento forte que a Arena tinha juntamente com o tio dele, o Leovil, que era o prefeito de Catalão. Os políticos que brigavam, trocavam tiro naquela hora e abraçavam e iam para o estádio, tá entendendo? Então tudo isso aconteceu naquele ano para que o craque chegou onde chegou. O craque não elege ninguém não, sabe? A torcida do craque não elege ninguém, mas atrapalha demais. O cara que é prefeito, ele é político forte Catalão, que você vê do Enio Pascoal, esse povo tudo aí para trás, ele sabe. Por isso é que eu falo de boca cheia. Em 67, realmente o craque era maior do que qualquer divergência que tinha política. O time, um jogador, o campeonato, o título,
Isso mexeu com muita gente na época em Catalão. Tudo começou em 1967, eu com 14 anos. Foi a partir de 67, né? E eu participava de todos os treinos do craque à tarde. O craque só treinava uma vez por dia, era só à tarde. Então eu ia para lá todos os dias à tarde, ficava atrás dos gols pegando bola e vendo o desempenho do nego, né? E com certeza aquilo foi influenciando toda aquela geração nossa de garotos que nós só tínhamos lá no craque para divertir. Fui levado para o craque pelo Adilson Aires e também pelo Jarbas do Nascimento. E eu como massagista. E um dia conversando com o Farid Narras, contei a história para ele, falou, não, me ajuda, vem passando umas notícias do craque para mim, do que está acontecendo. O nego primeiro foi vendido para o Cruzeiro, depois ele foi para o América. Quando ele estava no América, eu já tinha 16 anos. E 2 anos depois, o nego veio passear aqui em Catalão, e no final do ano eu comentei com ele que eu tinha vontade de fazer uns testes como goleiro também. Então, assim, além da influência que ele teve quando eu tinha 14 anos, ele me ajudou muito quando eu tinha 16 e fui fazer os testes no América. O Farid mesmo falava. Aí chegou um dia que falou, não, a partir de hoje é você. Você que vai trazer essas notícias aqui, você que vai falar no programa Show da Cidade. Aí começou. Eu fiquei 6 anos no América. E nesse período do América, eu fui convocado para a seleção brasileira. E na seleção brasileira nós fomos campeão do mundo em Cannes. Aí eu fui emprestado para o Flamengo, numa indicação do Vanderlei Luxemburgo. Fiquei 1 ano também emprestado ao Flamengo, depois eu retornei para Belo Horizonte, fiquei mais 3 anos como titular do América e foi quando eu voltei para Catalão. Aí você tomou gosto pela coisa? Eu me tornei cronista esportivo por causa do Clube Recreativo e Atlético Catalão. E quantos anos de cronista já? 32 anos de cronista esportivo. E eu era gandula, né? Ficava atrás do gol do negro, então aquilo me inspirou muito e aí com alguns dons também eu fui seguir essa carreira de goleiro influenciada pelo negro, goleiro do craque em 1967. Inclusive tem um detalhe, esse dedo aqui, ó, tem essa pontinha quebrada, foi um jogo de América contra o Botafogo no Mineirão. Já 44 e não sei o que, já terminando o jogo, Ferretti chuta uma bola, eu pego, a bola cai no chão, quando eu pego a bola, eu olhei meu dedo, tava assim, a luva cortada, sangrando. Eu tive uma fratura exposta. E ele na reserva, então ele entrou. Ele tinha lá 17 anos, acho que não tinha nem completado 18. E aquilo para mim foi um orgulho. Eu falei, pô, esse moleque era lá de Catalão, pegava a bola. Eu sei, tá no coração, é uma amicícia. E realmente hoje eu tenho o negro como um irmão. Eu até chamo ele de pai, por causa da idade. Aquela época, aqueles jogadores podem ter influenciado muito mais gente. O tempo correu. Vieram outros times até chegar o início dos anos 2000, quando o craque se transformou no maior campeão do interior goiano. Voltamos de Catalão, sai hoje o campeão goiano de 2004. O craque, ele é o maior do interior, né? Até considerado pela imprensa da capital, né? Até superando os times de Anápolis, até pela complementação, né? O de 67 complementando o de 2004, né? Então um complementa o outro. Partido para a bola, Cristiano. Chegou, bateu, gol! Gol! É agora! Correu! Bateu! E está tudo! Que bonito! É festa do interior de Goiás. Em 67, o título foi conquistado fora do estádio Genervino da Fonseca e pela primeira vez um time conquista o título no interior. Craque campeão goiano de 2004! Históricas campanhas do clube, né? Felizmente, nós ainda estamos aí vivos para poder contar a história, né? Inesquecível para nós. Conseguimos aquilo que o torcedor catalão queria, ser campeão goiano, e nós conseguimos e foi muito bom. Vamos fazer 50 anos, eu não esqueço. Não tem como sair da memória. De vez em quando você vai mexer na gaveta, você acha uma foto, o filme volta novamente à cabeça, né? Então não tem como, cara. Deus me deu esse privilégio de estar nessa época lá, eu, o Negro, o Gato, Deus, esse é privilégio de Deus estar naquela época. Como esquecer? How forget? Não tem jeito. Nunca vi nada igual. De vez em quando eu sonho. Então foi uma história, um fecho de história que teve um começo, 65, que fechou em 67 de maneira extraordinária. E daí, hoje nós estamos tendo até hoje a história bela do craque, que tem que continuar.
E assim, o craque chegou em 2017, 50 anos depois de entrar para a história do futebol goiano, do futebol brasileiro. Tem vez não, viu, Vila não? Joga não! Tá rebaixado, mas não perde de Vila aqui não! Rebaixado, pô! Não pode perder pro Vila! Você não é vermelho, não, né? Eu ia vir também sim, nós na vitória, na derrota, tá junto, tá? Estou aqui comprando meu ingresso, porque eu não abandono o time, não. Ah, foi um ano muito... Foi péssimo, pra falar a verdade. Melancólico. Onde ele estiver, na segunda, na terceira, eu estarei com ele. Triste. Não vi meu craque ganhar aqui, aquela partida bonita, né? Pelo menos um golzinho. E a gente poder gritar gol! Todo jogo o time tá torcendo, mas o jogador não tá vestindo a camisa, não mostra respeito, tá nem aí, perdeu o jogo e sai rindo ainda. Isso aí não pode acontecer aqui dentro. Foi um aprendizado. Vai ser igual 2003. O craque é meu. O craque não é de mais ninguém, é meu. Rebaixou, o próximo ano subiu e no próximo vai ser campeão. Isso aí eu tenho certeza disso. Carrega essas duas estrelas aqui, ó. Ela é pesada, é bonita. Segunda divisão, campeão. Tamo aí. Ano que vem espera ser campeão da Série B, se vir pra Série A de novo, né? Pra ser campeão em cima do Vila aqui dentro de novo. O São Morisco pegou de canhota, bateu o goleiro, triscou na bola. Última rodada de classificação. Trata-se nada mais, nada menos do que a única equipe do interior que é bicampeã goiana. O craque vive um momento difícil, rebaixado à divisão de acesso. E hoje estou vendo aqui algo muito bonito no estádio Gedevil da Fonseca. É a torcida organizada do craque cantando, fazendo festa. E a gente vai vendo também, né? O torcedor não abandona o craque, mesmo nesse momento difícil de rebaixamento no ano de 2017. 50 anos se passaram desde que o craque conquistou seu primeiro título estadual. E agora em 2017 a gente não conseguiu segurar, que não deu liga, infelizmente o craque caiu. Mas o craque é grande, é maior que todos. Em 2018 o craque vai vir forte. Com certeza vamos formar um grupo aí novamente aí para subir o time e subir para a Série A novamente, que é a nossa obrigação, né? Tá pintado lá, tá escrito, campeão goiano de 67, depois bicampeão goiano em 2004. Isso tudo tem que valer alguma coisa, é fato, é feito. E outra coisa, jogar aqui não é jogar em qualquer lugar não. A torcida que entende demais de futebol cobra demais. O maior do interior. Tira o som de muita gente.